Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu tento ser humilde, mas o meu time não deixa. Vitor Pereira apresentado oficialmente como técnico do Flamengo. Chico Lang, revoltado com Vitor Pereira, ofende o treinador verbalmente e chama os segurança do Flamengo de gorilas. Essas e outras notícias aqui no seu canal Zebão do Fla. Antes de continuar com essa matéria, gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Deixe seu like, faça o seu comentário, acione o sininho da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Para vocês é de grátis, é 0800, não dói nada, mas para nós é muito importante para o crescimento do nosso canal. Canal Zebão do Fla. Agradecimentos especiais aqui a Wilson Santos, Nilson de Souza é tricolor, trabalha ali na Carvalhão, é o que eu falei, nós somos rivais, não somos inimigos. Fábio Moura, vascaíno, tem me dado alguns toques lá no TikTok. Um abraço, Fábio. André Silva, chefe operacional da Transiram. Rogério Silva, conhecido como Fininho, operador de máquina lá na Transiram. E Jefferson Ramos, o pipeiro. Jefferson, quando tiver festival de pipa aí, me avisa para eu poder anunciar aqui no canal para a galera ir lá te prestigiar. Então vamos falar aqui primeiro sobre o jornalista Chico Lang. O Chico Lang, ele em entrevista ao canal YouTube, ao canal do YouTube Gazeta Esportiva, ele ofendeu verbalmente Vitor Pereira. Chamou Vitor Pereira de traíra, chamou ele de mentiroso, de mau caráter, de verme, de sem vergonha e falou que, se pudesse, ele viria para a coletiva de imprensa afrontar o treinador, porque ele falou que a imprensa carioca só iria fazer perguntas pertinentes para engrandecer o treinador e ao Flamengo. Alguns jornalistas tentaram fazer perguntas com relação ao Corinthians, mas a direção falou que as perguntas só seriam aceitas se forem feitas para o time atual que ele comanda, que é o Flamengo. Então, assim, em participação no programa Gazeta Esportiva, no YouTube, o jornalista corintiano chamou os segurança do Fla de gorilas, um termo que tem viés racista. Eu não vou nem mais falar as outras coisas que Chico Lang falou sobre Vitor Pereira, que não compete. Coisas horríveis que eu acho que não devem ser mais aceitas no século XXI. Já teve o caso de racismo com Vinícius Júnior lá na Espanha, jogaram objetos nele e coisas assim não podem se repetir. E eu acho que a diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude severa com relação a isso. E eu pergunto, até quando isso vai durar? Até quando a cor de pele vai falar mais do que a personalidade e o caráter da pessoa? Eu acho que a cor de pele não define seres humanos. Nós somos seres humanos, não somos bichos. Temos que saber respeitar um ao outro. Cara, é complicado. Mas essas coisas que me revoltam eu não gosto nem de falar muito, né? Vamos falar aqui sobre a coletiva de imprensa de Vitor Pereira. Ele foi perguntado sobre alguns assuntos e um deles é com relação à sogra dele, que ele alegou que não iria renovar com o Corinthians porque a sogra dele estava doente, ele iria voltar para Portugal para ajudar a cuidar da sogra dele. Mas que a proposta do Flamengo foi muito tentadora. Sobre a sogra dele, ele disse o seguinte na coletiva de imprensa: minha família entendeu, depois das conversas, que poderíamos lidar com a situação de saúde que temos em casa, ou seja, a situação de saúde da sogra dele. A família dele tomou uma decisão junto com o técnico de que seria um grande desafio para ele e que ele deveria aceitar esse desafio. Ou seja, a família foi a favor dele
Com relação a ser chamado de mentiroso, o técnico disse o seguinte: fui sempre honesto com quem tinha que ser. Minha decisão seria voltar a Portugal. De fato, na minha cabeça, essa ideia era clara. O compromisso que eu tinha o compromisso que eu tive não era mentira, ou seja, o compromisso com a sogra dele não era mentira. O que Vitor Pereira disse na saída do Corinthians? Ele respondeu o seguinte: não vou para o clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo de doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa, em entrevista ao ESPN. Isso foi o que ele disse à ESPN. Quando o Flamengo fez a proposta, aí Vitor Pereira disse o seguinte: depois do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo em uma abordagem que nunca tinha passado pela minha cabeça de ficar no Brasil. A possibilidade de título do seduziu. E ele diz o seguinte: o Flamengo tem pela frente um ano de grande desafio, um time de qualidade para lutar pelos títulos do ponto de vista profissional. Não há nenhum treinador no mundo que não pense uma proposta dessa. Ou seja, a proposta do Flamengo o seduziu e, como eu havia falado logo no início aqui, a família o apoiou e ele achou que deveria realmente vir à frente do Flamengo e aceitar esses desafios que ele vai ter. Auxiliares não vieram por questões pessoais. Ele disse o seguinte: o staff não veio porque cada um de nós tem seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram, vieram outros. E ele falou também: terei a mesma dedicação do clube anterior. Agradeço a forma como fui tratado. É um exemplo de como ele lidou com a situação. Ele não falou o nome do Corinthians, né? Ele disse que terá dedicação como teve no clube anterior, que foi o Corinthians. E com relação a algumas críticas, Vitor Pereira deu a explicação e disse o seguinte: aproveito a oportunidade. Estive calado esse tempo todo. Muita coisa foi dita por quem não conhece. Esta é a verdade. Só eu conheço ela, mas ninguém. Quem não diz o que estou falando aqui está especulando ou mentindo. O que aconteceu foi que a minha vinda ao Brasil acontece de uma forma que não estava na minha expectativa vir. Eu e minha equipe aceitamos vir para conhecer o futebol brasileiro, ver se era bom ou não. Por isso, assinamos um contrato cumprindo na íntegra, com toda a responsabilidade, dedicação, sofrimento, muitas noites sem dormir. Isso foi na vinda dele para o Corinthians. Ele deu essa explicação na coletiva de imprensa. E sobre a situação familiar, disse o seguinte: pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca, eu fui dizendo sempre que iria para casa. Isso foi sempre muito claro na minha cabeça. Fui sempre honesto com quem tinha que ser. Minha decisão seria voltar a Portugal. Prova disso é que 2 dias antes, o clube pediu para fazer uma declaração para a torcida entender a situação, que o grande motivo para ir embora era familiar. E eu fiz. De fato, na minha cabeça era essa a ideia clara. E o compromisso que eu tinha, não houve mentira. Isso desmonta qualquer teoria. É a verdade que sempre disse. Então, assim, ele foi chamado de mentiroso diversas vezes. Ele foi feita a proposta pelo Flamengo 2 semanas depois. Ele analisou essa proposta e aceitou o desafio, está aí, né? Então, esse foi uma das coisas que foram ditas na coletiva de imprensa. Eu não vou me estender muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo, né? Mas Vitor Pereira foi apresentado e hoje é o nosso técnico. Como eu havia prometido no vídeo anterior, eu venho trazer para vocês aqui a tabela do campeonato da Copa Juniores de São Paulo. O Flamengo jogou ontem, empatou com o Floresta em 0-0. E o próximo jogo do Flamengo, né, será dia 5 de janeiro contra o Aparecidense, às 21h45. O outro, dia 8 de janeiro, Flamengo e 15 de Jaú, às 19h30. Todos esses jogos estão sendo transmitidos pelo Sport TV. O 15 de Jaú é o líder do grupo 5, grupo em que o Flamengo faz parte.
depois de ter ganho do Aparecidense por 1-0. Flamengo e o Floresta estão em segundo lugar com 1 ponto. Bom, sigamos aqui para a próxima notícia, né? Boca Juniors levanta a bandeira branca e não vai dificultar a saída de Agostinho Rossi. Só para retificar aqui, a ida da diretoria do Flamengo para a Argentina para resolver as tratativas finais com relação à vinda de Agostinho Rossi não será na quarta-feira, e sim na sexta-feira. O Flamengo pretende oferecer aí 10 milhões ao Boca Juniors para que libere Agostinho Rossi antes do término do contrato dele, que é em junho. E no meu ponto de vista, eu acho que o Boca Juniors vai aceitar, porque se ele ficar de pirraça e aguardar o término do contrato de Agostinho Rossi, o que vai acontecer? Ele não vai ter nenhuma compensação financeira, pois o atleta sairá de graça, pois já assinou um pré-contrato com o Flamengo. Então, assim como, infelizmente, os clubes da Argentina estão vivendo uma crise financeira muito grande devido à desvalorização da moeda argentina, é uma boa para poder reforçar os cofres do Boca Juniors. Então, é uma contratação praticamente certa e em breve teremos boas notícias com relação a Agostinho Rossi. E sobre boa notícia também temos o Gerson, né? Gerson já assinou contrato, fez exame médico, já participou de treinamentos e nas próximas horas ou próximos dias estará sendo anunciado oficialmente como reforço do Flamengo. Com relação a Gerson, também teve aquela polêmica entre a camisa 8, que pertence hoje a Thiago Maia, e que muitos torcedores queriam que essa camisa voltasse para o Gerson. Eu acho que é um desmerecimento muito grande pelo que Thiago Maia fez pelo Flamengo na última temporada. Então o Gerson decidiu que ficará realmente com a camisa 20 em homenagem a Vinícius Júnior. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar mais uma coisinha da coletiva de imprensa, que foi perguntado a Vitor Pereira sobre o Mundial. E eu achei que ele foi muito pé no chão com a resposta dele. E eu gostei muito. Ele disse o seguinte: temos que ganhar primeiro o jogo inicial. O jogo inicial que é o Flamengo já entra na semifinal e ele tem que passar por esse jogo para poder ir para a final. Tanto ele quanto o Real Madrid. Eles precisam passar desse jogo, né, da semifinal para poder irem para a final. Então ele disse, temos que ganhar primeiro o jogo inicial. Tem a Supercopa antes também. Um trabalho bem feito, com títulos no ano anterior. Sem dúvidas, cada treinador tem a sua forma de jogar bem definida. A ideia tem que ser criada em função da qualidade e característica dos jogadores. Uma das razões fortes foi a forma ambiciosa que apresentaram o projeto e a qualidade do elenco. Agora é construir um jogo com uma identidade que o jogo e jogada pelos jogadores. O que temos que fazer é um jogo que os liga e os libere e os permita expressar suas qualidades. Então, ele foi bem pé no chão nessa resposta aí. Ele sabe o que tem que fazer, ele conhece o caminho das pedras, ele conhece a qualidade dos nossos jogadores. Então, torçamos aí por Vitor Pereira, que ele faça um bom trabalho à frente da equipe do Flamengo. Em outro vídeo, eu vou trazer muito mais coisas que foram ditas por ele na coletiva. Senão o vídeo ia ficar muito extenso. Eu tentei resumir aqui algumas coisas que eu pontuei que fossem importantes. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais um vídeo falando sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. E se você chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like. Faça o seu comentário, acione o sininho da notificação e você lá do TikTok. Também amassa esse like, vamos amassar. O Flamengo tem mais de 42 milhões de torcedores. Então, cara, tem que crescer esse like aí. Vamos mostrar a força do torcedor flamenguista. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.